É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Agora vamos iniciar o segundo bloco. Se vocês perderam o primeiro bloco, ele está lá no YouTube, siga, compartilham. E a gente está falando, continuando com a Ellen, né? Falando, na minha vez, ninguém me avisou. Ellen, eu também tive várias coisas também, quando eu abri minha empresa, que eu queria que tivesse me avisado, né? Uma das coisas que aconteceu foi bem ingenuidade mesmo, né? Eu fui abrir uma empresa de paisagismo e como eu estava vindo para Pouso Alegre, né? Então não conhecia ninguém. Eu tinha saído daqui com 17 anos, voltei, então não conhecia ninguém mais, né? E aí eu falei assim, vou abrir uma empresa de paisagismo. E falei, nossa, eu tenho que ter um parceiro que já está nesse meio, né? E aí eu fui procurar um jardineiro que ele empreendia junto com o irmão. E ele falou assim, eu tô querendo montar a minha empresa. Falei assim, então vamos montar junto? Falei assim, você vai me ajudar. E ele ia entrar com uma porcentagem menor ou maior que eu investi. Ele com a mala direta, né, que a gente falava, né, mala direta dos clientes já tinha, então ele ia ter essa participação e me ajudar tanto na parte da execução em si dos projetos, né? O que aconteceu? Aí a gente viu toda essa parte burocrática de como que ia fazer, tudo isso. Só que aí, por ingenuidade minha, eu não contratei um advogado para olhar como que estava o nome dele. Aí depois que já estava a empresa aberta, já estava tudo... Aí apareceu um problema no nome dele e eu não sabia que a gente, como sociedade, passava tudo para mim. Meu Deus. Nossa, isso. Olha, eu falei assim, ninguém me contou. Ninguém me conta, Isso me gente, deu uma essas dor de coisas. cabeça. Depois, graças a Deus, eu consegui resolver. Ele até ajudou, foi bacana nisso. Aí eu comprei a parte dele, aí eu também já estava mais estruturada. Ele falou, não, você pode até ficar com os clientes, porque realmente devia ter te falado. Ele foi bacana até, sabe? Que bom. Que bom, mas poderia ter sido muito pior, né? Lógico, paguei uma parte maior para ele, para poder se resolver. Mas no começo de você montar uma empresa e já ter, quer dizer, se eu já não tivesse um capital de giro, um dinheiro guardado, que eu já estivesse pensando em coisas para fazer, lógico, eu poderia ter melhorado a empresa, tive que usar para isso, mas eu não fiquei com uma dívida, né? Então, assim, é um perrengue que Bem também perrengue. tem muita gente que não vê, né? É aquilo que a gente estava conversando, né? A gente tem que ter alguma reserva de alguma coisa. A gente vai empreender, tem que ter. É ilusão achar que eu vou colocar tudo que eu tenho ali e daqui a um mês eu já vó ter um caixa. Não é, na grande maioria das vezes, não é bem assim. Procurar advogado, olhar tudo certinho, fazer contrato direito, porque, ó... A gente teve uma empreendedora que participou do talk show e ela compartilhou a experiência dela na questão financeira. E eu achei que foi de uma coragem também muito grande ela expor, porque ela falou, gente, eu quebrei de todas as formas que uma pessoa pode quebrar. Eu quebrei de falir, eu quebrei de dever para muita gente e muito dinheiro. Então, e ela trouxe esses pontos, né? Eu não sei se foi ingenuidade ou se foi falta de informação em alguns aspectos. Então, ela falou hoje, com a vivência, com a experiência que eu tive, eu acabei instituindo um modelo de negócio onde eu ajudo pessoas a se descobrirem de fato para elas embarcarem na jornada do empreendedorismo. Então, o trabalho dela é muito bacana. Não sei se vocês conhecem a Bela Barcelos. Sim. E o trabalho dela é muito bacana e ela expondo, né, esse ponto que são pontos realmente que ninguém conta, né? Quem que conta para você, gente? Eu me dei muito mal. As pessoas não contam, né? Eu acho que a gente tem ali uma questão de, não sei se é uma
timidez, uma reserva para a gente eu acho expor que é isso, ego um mesmo. ego, né? É. Mas a pessoa passar por isso e ela ter essa sabedoria de transformar isso também em algo que, né, eu mesma passo por uma mentoria muito gostosa com ela e que me ajuda a abrir vários leques também. Então, tem esse lado, né, do aprendizado. Uhum. É porque é o que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Nós estamos vivendo na era das redes sociais. E é onde, gente, é muito fácil você ser perfeita 3 minutinhos. Tudo parecer a coisa mais linda do mundo, 3 minutinhos. E aí eu falo que o golpe tá aí, cai quem quer, né? Compra ilusão, Exatamente. quem quer ser iludido. Então, se você está disposto a acreditar que existe o relacionamento perfeito, o empreendimento perfeito, a carreira perfeita, baseado nesses 3 minutinhos de palco que você vê nas redes sociais, você está querendo viver iludido, porque a gente sabe que na realidade não funciona bem assim. A realidade tem perrengue em todas as áreas o tempo todo. E se você tem 1 ano de empresa ou tem 10 anos de empresa, os perrengues só vão aumentar, eles só vão ficar maiores. Sim. E é igual filho, né? Dizem que depois que cresce dá mais trabalho do que quando é pequeno. Ai, meu Deus, por favor. Por favor, meu Deus. Ela vai falar, você dá trabalho até hoje. Eu, nesses encontros, né, eu acho que as pessoas, elas trouxeram tantas coisas que, inclusive, o próximo encontro, a gente não vai promover um talk show. Porque a gente tem tanta dor latente que a gente precisa tratar. Então, o próximo encontro, a gente vai fazer uma oficina de soluções ao longo de um dia todo, com painéis de tudo quanto é área e de tudo quanto é jeito. E trazendo um pouco também de uma vertente cultural, então, de entretenimento também, para que, né, Ai, que legal, as pessoas quero ir. tenham outras experiências. Então, a gente vai ter aprendizagem, mas a gente vai ter um pouco de lazer e cultura, arte ali envolvida. Por conta disso, eu acho que as pessoas também estão um pouco cansadas, né, desse modelo convencional de sempre estar num formato sala de aula para tudo, né? Eu acho que a gente está buscando Até troca. porque funcionamos muito melhor com o sistema de andragogia, né? O adulto, ele Sim. aprende através da andragogia. Exatamente. Então, esse ambiente onde você traz leveza. Carol, a Grazi não conheceu o Jardim ainda, mas o Jardim, ele tem aquela abordagem, acho que até pela infra do espaço de casa de vó, né? Eu já ia falar Sim. casa de boneca. Parece que a gente tá brincando de Sim. boneca lá. Então, ele já traz esse aconchego. Você já não tem aquele sentimento de que você está num caixote branco de sala de aula. Sim. E eu acho que você trazer, né, esse lado também do bem-estar, do lazer para esse processo de formação, eu acho que ele funciona melhor. Funciona muito, porque pensa o seguinte, essa é uma das bandeiras que eu defendo, né? Sempre. Fácil nada é. E nem precisa ser. Mas precisa ser leve. Sim. Para fazer sentido, precisa ser leve. E isso é para qualquer coisa na nossa vida. A partir do momento que você coloca um grupo de pessoas em um determinado local para você ensinar algo que não é tão gostoso assim, é dor. Você Sim. reúne um grupo de pessoas para resolver uma dor. Imagine. Exatamente. O que eu tento fazer todos os dias dentro do consultório, deixar aquele processo terapêutico mais leve possível, porque nós estamos lidando com dor. Então, tudo que você puder trazer ali para deixar mais lúdico, mais leve, com certeza é bem-vindo e gera muito resultado. Porque as Transforma, pessoas entendem isso, né? É desafiador, tem um processo, tem os perrengues, mas no final das contas, o que vai fazer tudo isso valer a pena é a leveza do processo. Sim. Porque o sucesso não é a conquista, né? O sucesso, eu tava tentando lembrar o nome da... Sabe aquela série, Grey's Anatomy? Sim. A diretora da série, essa frase é dela. O sucesso, a alegria do sucesso não está na chegada, está em você. O verdadeiro sucesso é você ter alegria no processo. É esse processo ser exatamente dessa forma leve. E esse formato, a gente viu que a gente tem a oportunidade de sanar não só as dores específicas do empreendedor,
mas também as dores das pessoas, no sentido de algumas carências. Então, uma das coisas que elas trouxeram muito é esse sentimento de, ai, falta lazer. Eu sinto falta de algo cultural na cidade. Principalmente infantil. Eu sinto falta de arte na cidade. Sim, muito. Então, a gente poder juntar tudo isso também, né? Porque não precisa ser o processo só da formação. A formação, ela é o todo, né? Uhum. Quando a gente consegue trazer informações e momentos também para você expandir o seu conhecimento até em nível de cultura, em nível de arte, isso também faz E parte. de conhecimento do local onde Sim. você está. Exatamente. Porque eu falo por mim, eu tô aqui há 12 anos e muito pouco eu sei. O que eu sei sobre a história de Pouso Alegre, por exemplo, foi ensinando meu filho a fazer uma feira de ciências no ano passado. E eu achei tudo muito incrível, porque eu não sabia de nada daquilo até então. Eu gravei um podcast com o pessoal do Cine de Comércio há uns dias atrás, e ele estava contando a história, né? Campanha, eu sou natural de Campanha, e Campanha tem quase 400 anos. E Pouso Alegre é derivado de Campanha, porque o pessoal ia para Campanha, aí aqui meio do caminho, né? Eles paravam aqui. Pouso Alegre. Exatamente. E isso nasceu junto com a história de Senador Amaral. É incrível, gente, a história. Sim. Eu, natural de Campanha, morando em Pouso Alegre, sabia de nada disso. Aprendi ali ao vivo com ele. Então, você parar para também se interessar, né, pelo lugar onde você está. Isso é uma cultura que precisa ser implantada em nós. Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo aqui. A gente sabe cobrar que é uma beleza, né? Falta isso, falta aquilo, isso está dando errado, isso está ruim, isso não funciona. Mas você não para falar como nasceu, como funciona, vamos entender o funcionamento, aonde que está dando errado, o que eu posso fazer para ajudar? Eu sou um passarinho carregando uma gota de água para apagar um incêndio. Você está fazendo a sua parte. Um ponto que a gente sempre coloca ali como reflexão, quando a gente vê um questionamento no sentido de, mas falta um pouco dessa questão da parceria, desse senso de comunidade empreendedora. Mas a pergunta que a gente devolve é, sim, mas você também apoia outros empreendedores? Exatamente. Você participa, você é ativo, você consome o produto, o serviço de outro empreendedor? Exatamente. Porque é engraçado que aqui a gente vê sempre uma busca fora, né? Pouso Alegre acabou adotando como referência, por exemplo, para serviços, principalmente, São Paulo, né? Mas a gente tem tanta coisa aqui, e eu fui descobrindo muita coisa riquíssima aqui em Pouso Alegre com a abertura do jardim. Quando eu comecei a receber essas pessoas, né? Eu falei, gente, olha isso aqui. Como é que a gente nunca viu? Sim. Como é que a gente nunca viu esse profissional aqui? Né? Então, a gente tem artistas maravilhosos que a gente foi conhecendo e de todas as áreas, né? Da música, da literatura. No evento das mulheres desse ano, a Laura, ela é uma psicóloga, mas ela também é uma artista. E a proposta dela é oferecer uma oficina da escrita, utilizando uma técnica que ela vai utilizar textos da literatura clássica, para que as pessoas, as mulheres, conheçam um pouco mais do traço da feminilidade de cada um. Olha que bacana. Então, são coisas assim que a gente fala, por que as pessoas não estão tendo acesso a isso, né? Sim, verdade. Onde é que tá, né? Tem coisas que acontecem aqui na cidade que eu adoraria ter ido, mas a informação não chega, né? Principalmente teatro. Muita coisa que tem no teatro, não chega. Às vezes você passa na porta, nossa, o que será que tá tendo no teatro? Você não tem ideia. Mas sabe o que eu descobri? Que o teatro, ele não tem um canal centralizado de divulgação. A gente tem aquela página do Vem Pra PA, mas ela é uma página mais generalista. E você vê ali eventos mais voltados para entretenimento, coisas um pouco, né, maiores. Voltado para a arte mesmo, o que acontece ali no teatro, pelo menos a informação que eu recebi quando eu procurei por uma profissional lá, é que você precisa ir presencialmente na secretaria para perguntar qual é a programação. Gente, quem vai fazer isso? Dificulta, né? Então tem coisas que eu vejo, falo, aconteceu no teatro, eu falo,
eu queria ter ido. Eu também. Já aconteceu muito isso comigo. Agora vamos dar um tempo para fazer o nosso merchan sobre o CH Móveis Planejados. Né, Carol? Móveis que entrega no prazo certo, né? A qualidade, o atendimento muito personalizado, os móveis artesanais. Isso mesmo, Grazi. Ele trabalha com um prazo de entrega muito correto, combinado de orçamento, pode ter certeza que ele está lá no dia e na hora combinada, orçamento sem compromisso, qualidade, a gente também dá assistência depois do móvel instalado, tudo sob medida. Se o cliente idealizou, ele vai lá e entrega para você aquilo que você idealizou. Então, CH Móveis Planejados. Então, eu acho que a gente tem oportunidades aí, coisas muito simples de se fazer, para que a gente realmente melhore esse sentimento, né? Porque a gente fala do empreendedor, mas a gente não pode esquecer que a gente tem quem ali está no meio das artes, ele também é empreendedor. Sim. E a gente não pode ficar de fora disso, né? E a gente tem coisa muito rica para a gente usufruir aqui em Pouso Alegre. Eles não valorizam também a parte da cultura, né? Eu Sim. lembro que tinha um artista, nossa, riquíssimo, né? Que mexia com madeira. E eu fui achar ele no porão e eu começo com algumas peças e volto fazendo com o resto que eu consigo para começar a mostrar minha arte. Aí eu falei, não, vou te ajudar, tá coisa. É muito legal. Aí que ele foi expandindo e ele cresceu tanto que foi até embora. Sério, foi Foz de Caldas, que ele aprendeu a fazer o negócio. Mas você vê, ninguém dava valor para aquilo, né? Então precisou de alguém para estar falando, olha, que bacana, vamos divulgar. Eu acho que é isso, começar a olhar e ajudar o pequeno artista ali, né? Essa é uma das missões do Jardim Secreto, né? Tanto que o espaço... Caça-talentos? Não é nenhum caça-talentos, mas a gente... o nosso objetivo principal é realmente a gente valorizar a cultura mineira e a cultura local. Tanto que... eventos que a gente promove, por exemplo, onde a gente vai fazer uma noite temática de vinhos, a gente sempre procura trazer vinícolas mineiras, para que as pessoas tenham a experiência desse... possam experimentar, conhecer mesmo o que é produzido aqui, né? Então, eu acho que esse nosso hábito de sempre buscar o fora que a gente precisa trabalhar, né? Eu acho que todo negócio tem a oportunidade de criar algo ou de traçar uma linha de valorização local, né? Eu acho que aí sim a gente consegue mitigar um pouco dos segredos que ficam, né? Das informações veladas. Talvez na minha vez ninguém me contou, a gente chegue num momento onde haja muito mais troca de soluções e de casos excepcionais do que de perrengues, que é isso que a gente quer que aconteça, né? A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho, mudança de cultura leva anos, leva décadas, né? Mas é uma sementinha que a gente plantou e que, inclusive, a gente já viu um movimento de alguns negócios se espelhando nesse modelo e já criando algumas coisas, já lançando essa semana nesse sentido. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que a gente tendo mais frentes de negócios que queiram abraçar essa causa também, aí eu acho que a gente realmente fortalece esse senso de comunidade. Como que funciona no sentido de a gente nunca participou? Aí agora vocês vão para o terceiro encontro? A gente vai para o terceiro, que aí E não aí? vai ser o talk show. Aí quem nunca participou pode participar? Pode. É pago por encontro? O que a nossa preocupação é que os encontros sejam sempre acessíveis. Então, geralmente, o valor ali do convite, ele está muito mais associado a custo ali porque sempre rola o comes e bebes, né? A gente nunca faz um evento seco. Então, geralmente, o valor é para isso. E a gente tem parceiros, a gente tem apoiadores, e é o que a gente vem buscando ainda mais forte, né? Patrocinadores, apoiadores, para que se torne cada vez mais acessível, a gente tenha uma adesão ainda maior de pessoas. E como a gente faz esse formato que é vivo, que é construído a cada encontro, então ele não impede, né, que uma pessoa que nunca tenha participado, que ela participe. Ela não vai chegar no meio de um módulo de treinamento, né? Para ela vai ser novo, assim como vai ser novo para todo mundo que vai estar lá. Que né? bacana, isso é muito legal. Muito bacana. Ellen, curiosidade minha.
Você está há quantos anos no empreendedorismo? No empreendedorismo eu estou desde 2017. Nesse período, Não com o Jardim Secreto, mas estou empreendendo, empreendendo. colocando a cara a tapa. Exatamente. Algum momento você pensou em desistir? Sim. Nossa, várias vezes. Eu acho que os momentos que a gente pensa nisso, eu acho que eles são mais presentes. Isso ninguém conta, mas é verdade. Eles são mais presentes do que os momentos de júbilo. Mas essa, eu acho que é uma grande verdade da vida, né? Os nossos momentos de júbilo, eles são exceções. A gente não acorda todo dia Uhul. feliz, né? Em todas as áreas da vida. Mas, nossa, eu já pensei várias vezes. Ontem mesmo eu queria desistir. Sério? Tão recente assim? Ontem eu pensei, falei, gente, o que eu tô fazendo, né? Minha vida estava tão tranquila. Isso. Falei, não, gente, não quero mais não. Mas aí são 5 minutos só de raiva, Eu falo né? que é igual vontade de engravidar de novo, né? Vou ter outro filho. Aí no dia seguinte, nossa, que preguiça, não vou ter não. Não, mas eu já tive várias vezes, mas nunca aquela... Sempre foi num momento realmente de algo pontual. Nunca Sempre foi no aquela... momento de raiva. Isso, não raiva, mas eu acho que talvez de Algum problema, frustração. uma coisa que você fica pensando, fala, ai, será? É porque é tão... Eu pessoalmente, eu acho que é um pouco difícil mesmo, né? De você construir uma rede de parceiros onde você tenha afinidade no ritmo, né? Eu Nossa, isso é muito desafiador. muito, né? Então, no ritmo, no propósito. Na mesma visão, ao menos, Isso. na mesma energia, né? Então, às vezes, você tá ali com um grupo que você vê que o ritmo da engrenagem está um pouco diferente, aí você para um pouco e fala, continuo ou não vou, Sim. né? Mas é natural, eu acho, né? Mas aí você avalia o todo, você fala, não, vou, né? E você não para. É o fruto, né? Aí você olha pro fruto, aí você fala, não. Você fala, não, cheguei até aqui, não vou parar, não. Vambora. Vambora. Porque, na verdade, não, desistir não vai ser a solução, né? Sua Não vida vai. não vai ficar Disney. Eu não me vejo mais CLT em nenhum formato. É igual a gente estava Nenhum falando do trabalho. cabelo, né? Uma vez cabelo curto, nunca Sempre mais cabelo cabelo longo. Ó, não sei, pode ser que daqui a um tempo vocês me vejam aí com outro estilo, quem sabe? Uma vez você é empreendedor, nunca mais CLT. Eu acho muito difícil você voltar. Eu acho que, a menos que você se depare com uma situação de vida onde realmente, né, Não tem outra opção. você não pode mais se permitir o desafio, Sim. né? Porque é sazonal, Sim, né? super. Os resultados, eles não são fixos, né? E eu acho que essa clareza a gente Eu acho precisa E aí, que ter. é o legal maior desafio, né? E o legal do empreender, que é o resultado só depende de você. Olha, eu pegando. Sim. Na CLT são outras questões. Então, isso que eu acho que é o bacana, né? Porque, tá ruim, então depende de você melhorar, depende de você ir Exatamente. atrás, né? Isso que é o bacana. E aí vem aquele sentimento, né? Se eu não faço, eu não recebo, Exato. né? É diferente do CLT, porque o CLT se Você coloca quer mais é ficar sem né, fazer. quinto dia útil, Coloca né? sombra e fala, né? Mas no empreendedorismo você não tem muita essa opção. Gente, né? como que muda completamente, né? Por isso que eu tô falando. Eu falei no primeiro bloco, a gente precisa ter um perfil. Sim, Você precisa ter tido uma girada de chave, uma mudança de mentalidade, ter trabalhado as suas crenças. Não é simplesmente assim, eu não aguento mais trabalhar das 7 às 7, então eu vou empreender. É. A base para você tomar uma decisão desse porte não pode ser essa. Sim. Porque eu fico pensando por mim, fui CLT tanto tempo, eu ficava apaixonada pelos feriadão da vida, né? Que delícia! Hoje eu tenho pavor quem empreende não gosta de feriado, dos feriados. principalmente feriado prolongado. Aquilo arrebenta com o meu faturamento, Sim, com a minha de todo produtividade, mundo. minha rotina. Então, o feriado, ele é o calo do empreendedor, né? Nossa! Mas eu acho que você estava falando da motivação. A minha motivação do jardim foi uma questão de propósito. Eu sempre senti falta em Pouso Alegre
dessa questão realmente de valorização de outras frentes. Eu acho que Pouso Alegre hoje ela é uma cidade tão para trabalhar, né? Industrial, né? É. E eu sempre senti falta disso. Então, a criação do jardim foi para que a gente pudesse explorar e oferecer para a cidade ao mesmo tempo outras opções, outros leques, outras formas de diversão que seja além, né, de sentar num barzinho para fazer um happy hour, que eu acho que durante muito tempo a gente ficou limitado nesse conceito de diversão, né? Então, acho que a gente poder ofertar experiências, eu acho que é o meu propósito. Então... E quando você tem clareza do seu propósito, os perrengues, por maiores que sejam, fiquem significantes. É aí que a gente não desiste, né? E vem aquele sentimento, vou continuar. Vou parar com isso aqui. Tava tão tranquila, para que eu fui arrumar esse problema na minha cabeça? A Grazi compartilhou, né? Ninguém contou para ela, mas você não compartilhou pra gente. O que ninguém te contou? Filha do céu, até hoje tem um monte de coisa que eu não sei, não. Isso foi um meu, né? Tem vários. Nossa, tem muita coisa, muita coisa. Eu ainda fiz uma transição de carreira muito louca, né? Porque eu fui de psicanalista presencial para terapeuta sistêmico online. E eu fui na vibe da ilusão. Por isso que hoje eu falo com muita clareza. Vive iludido quem quer, compra ilusão quem quer viver iludido, né? Pandemia, rede social bombando. E eu fui junto com todo mundo acreditando que a rede social ia ser um negócio, assim. Portanto, que quem começou junto comigo, a única que continuou sou eu. Sou eu, mas assim, 1 ano e meio eu passei muito perrengue. Muito perrengue mesmo, e financeiro. 1 ano e meio eu só investi, eu só estudei, eu não faturei nada. Isso aí, ninguém me contou. Ninguém conta que os clientes não pagam, some. Tem esses perrengues que a gente vai passando e também. Ninguém conta que você ter uma rede social, você estar ali no digital, não é sinônimo de ter clientes. Exatamente. Né? Eu acho que a gente compartilhar isso, que você precisa também, você não pode esquecer de fazer manutenção das relações pessoais, construir relacionamentos, é o que traz clientes. Exatamente. Né? Então, eu vejo muito empreendedor ali investindo muito em rede social e horas, né, do trabalho dele. Acho que 80% da hora de trabalho dele não é no core dele. É na criação de conteúdo para rede social. Sim. E não tá com uma cartela de clientes bacana, não né, estabeleceu uma cartela de clientes. E o ponto é justamente esse. Eu acho que as pessoas acabaram esquecendo qualquer modelo do de relacionamento. negócio, né? A gente tem falado muito sobre isso. O meio acadêmico eleva muito, infla, né? Muito o ego das pessoas. E aí as pessoas se resumem àquele certificado. E esquece que o que vai fazer você se destacar no mercado não é a quantidade de formação que você tem. É o quanto você sabe se relacionar. Exatamente. O quanto você sabe se conectar com o outro. É o quanto você sabe ouvir e ter empatia pela dor do outro. Mas quando você participa de uma formação tradicional, de algo voltado para o empreendedorismo, isso é colocado? Não, ninguém me contou isso. Não contam, né? Parece realmente que é um kit de ferramentas. Você abre ali, vou explorar as ferramentas. E tá tudo certo, e não é assim. As pessoas pensam só fazer um network. Né? Mas o network tem que ser bem feito, tem que ser com o nicho certo, tem que ser com pessoas... Não é simplesmente vou fazer network, não. Aí você vai lá em um jantar, encontra a pessoa uma vez e vai fluir rios de dinheiro ali. Não que você não possa fechar um negócio em uma vez. Pode, mas é muito mais difícil. A probabilidade de você construir algo sólido, desenvolvendo um relacionamento, estando com essa pessoa pelo menos a cada 2 meses, é muito maior. Ninguém me contou lá. Esse mesmo grupo se encontrando repetidas vezes, todo mundo vai virar cliente de todo mundo, é inevitável. Já surgiram várias relações ali de
Aí, ó, legal. de trabalho entre, né? Eu falo isso porque em 2022, eu participei de uma confraria de vinhos. Gente, eu fiz um monte de cliente lá. E eu não fui lá para isso. A gente Sim. sentava, bebia, comia, conversava. Do o que jeito você certo, faz, no isso lugar aqui. certo, na hora certa, né? A questão é... É que eu acho que tem um equívoco também nessa questão de network, porque parece que se resume a você trocar contato comercial. E não é isso, Não é é- relacionamento. Não é você dar início a uma relação. Sim. E a relação, né, ela tem que ser de lá e de cá, Sim. né? Não adianta você também E tem que ter uma constância, querer né? usar, né, o que a outra pessoa pode te oferecer e você não estar presente ali também. Gente, o bate-papo foi incrível, um assunto inesgotável. Tenho certeza que vocês amaram, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Eli, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada, Eli. Obrigada por Eu ter que aceito o agradeço. convite. Você é muito bem-vinda várias vezes aqui. Apareçam no jardim. Com certeza. Boa, eu Você quer vou deixar um nesse evento, recadinho pode pro chamar. pessoal, um convite? Bom, convido todos os empreendedores a participarem dos nossos eventos, seja de cultura, arte ou empreendedorismo. Muito bem. Vocês Bacana. vão se apaixonar pelo local e pela receptividade dela lá. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe. Se você perdeu o começo desse episódio, ele está lá no nosso YouTube, Date on Divan. Ative o sininho para quando chegar um conteúdo novo você ser avisado. Tchau, tchau e até semana que vem. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior.